Olá, eu sou o Ricardo Lauricella. E eu sou a Bianca Grella. Hoje temos a alegria de receber no Fala SBCD o Fausto Neto, enfermeiro, mestre em saúde coletiva, professor na área da saúde, terapeuta integrativo, idealizador e facilitador do Lugar de Escuta. Ele está aqui para falar sobre um tema fundamental: a criação de espaços seguros para o diálogo e a vulnerabilidade masculina. Fausto, seja muito bem-vindo. Olá, Ricardo. Olá, Bianca. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui pela SBCD para falar sobre o lugar de escuta e esse tema tão importante. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Fausto. Fausto, começa contando pra gente o que te motivou a criar o Lugar de Escuta. Mas foi uma necessidade pessoal ou algum outro tipo de interesse no assunto, né? Da onde que saiu a ideia de criar um espaço dedicado à vulnerabilidade e reflexão entre os homens? Eu acho que nasceu de uma necessidade individual, né, primariamente. Eu comecei a me questionar, né? Eu tenho 53 anos e há 6 anos acho que eu comecei a me questionar como que eu vivia a minha própria masculinidade, como que eu vivia a minha sexualidade, a minha questão, por ser um homem preto, na sociedade, eu não tinha muito essa noção, né? Eu ia vivendo, ia trabalhando, mas eu comecei a fazer alguns questionamentos nesse sentido. E aí, tinha vários grupos, né, que eram grupos de apoio, redes de apoio, e eu resolvi, em novembro de 2019, não caminhar nessa descoberta sozinho, então fazer isso com outros homens. Então, eu comecei a me questionar e percebi que existiam aí muitos homens questionando, né, sobre essa masculinidade hegemônica, sobre questões sociais, e aí nasceu o Lugar de Escuta, há quase 6 anos, aqui em Ribeirão Preto. E Fausto, na prática, no dia a dia, qual que é a transformação mais comum ou até a mais impactante que você observa aí nos homens que participam da sala de escuta, do lugar de escuta? Bianca, inicialmente o Lugar de Escuta ele tinha só as rodas, né, abertas, né? Então os homens iam voluntariamente. E aí tem homens que vão desde novembro de 2019. E o que eu percebo é que há uma mudança no comportamento e atitude, principalmente nas relações. As relações afetivas, né, com as suas companheiras, os seus companheiros, as relações de trabalho, né, principalmente com as mulheres, e de ter esse olhar, né, para as relações com as mulheres no trabalho. Mas o Lugar de Escuta ele ampliou. Então, hoje a gente tem trabalhos com garotos, né, em medidas socioeducativas de 14 a 17 anos e com homens autores de violência. O que a gente percebe que esse trabalho, ter rodas, né, de diálogos, rodas reflexivas entre homens, diminui os índices de violência e principalmente as reincidências de violência. Então, o que eu tenho percebido, principalmente nesse novo grupo com homens autores de violência, é a não incidência, né? A não reincidência na violência doméstica de que eles cometiam, porque tem um entendimento agora de poder contar a sua história, a sua narrativa, as suas vivências e poder, né, encerrar o ciclo de violência que muitas vezes eles não tinham muita consciência sobre o que estavam fazendo. Então, acho que nesse sentido uma diferença assim dos grupos que a gente tem trabalhado com o Lugar de Escuta. Acredito eu que essas pessoas, esses homens, né, que vão buscar esse lugar de escuta, é por algum questionamento, mas muitas vezes, às vezes eles não se escutam, né? Sim. Sabe que tem uma questão, mas não consegue se escutar. Essa é um dos estereótipos que a gente trabalha dentro das masculinidades, como os homens têm uma dificuldade maior de falar sobre os seus sentimentos, as suas emoções, de se vulnerabilizar. Então, eu acho que quando tem uma ação voluntária desses homens que vão procurar um lugar de escuta, seja ele, né, no nosso grupo reflexivo ou em qualquer outro grupo, esses homens começam a abrir uma porta, uma janela para essa reflexão poder se escutar e escutar outros homens e perceber que eles não estão sozinhos. E principalmente que a vulnerabilidade, ela não é uma fragilidade, ela pode se tornar uma potência quando a gente olha para ela.
Então, acho que essa tem sido uma experiência de que eu tenho vivido nesses últimos 6 anos, de perceber, né, como os homens, quando eles se vulnerabilizam, eles têm muito mais potencial para levar uma vida mais saudável, uma vida mais livre, né, dos estereótipos, dessa coisa que é colocada pela sociedade do que é ser um homem. E na resposta anterior, você trouxe um pouquinho sobre esses temas complexos que vocês abordam aí nos encontros, como o racismo e a violência contra a mulher. Qual que é a importância de trazer essas discussões especificamente para dentro de um grupo de homens? Falar sobre as interseccionalidades é muito importante. Uma vez que as vivências, eu falo a questão do racismo, a vivência de um homem preto, ela é muito diferente de um homem branco. Quando a gente está falando de uma sociedade patriarcal, eurocêntrica, né, desse homem branco está sempre nos locais de poder. A vivência, ou as vivências dos homens pretos, ela se torna diferente. Então, eu acho que a gente precisa efetivamente fazer essas intersecções para que a gente possa atingir todas as pessoas que vão, né? Elas sentirem pertencentes àquele grupo, do que a gente ficar falando, né, de homens de um aspecto geral. Então, acho que a questão raça, classe social, todas essas vertentes, né, que hoje estão nas sociedades, como as minorias, como as pessoas negras, as pessoas, né, da comunidade LGBTQIAPN+, né, as questões de classe mesmo, são discutidas no lugar de escuta. Hoje, a gente tem os grupos abertos, né, para todos os homens. Nós temos um grupo só para homens homoafetivos, né, que tem o Eduardo Fernandes, que é o facilitador, o Marcelo Domingos, que é também um facilitador que está comigo desde a formação do grupo, que é um pesquisador, né, na área, um ativista sobre as questões de raça. Então, a gente tem esse time que a gente consegue fazer várias intersecções, né, com vários temas importantes para a gente poder entender qual né, as vivências de cada um, porque a gente não tem algo dogmático. A gente tem a roda de conversa, ela é para escutar, né, para cada homem poder se escutar, como a Bianca trouxe agora há pouco, e cada um, dentro da sua realidade, poder fazer essas mudanças, né, poder perceber onde é que pode mudar. Mas a gente não teria tanto sucesso se a gente tivesse uma postura de não falar desses temas tão sensíveis, tão importantes para a gente, como o racismo, como a questão da violência doméstica, né, violência de gênero. Então, acho que isso é importante e isso tem sido uma frequência, né, das nossas vivências, principalmente quando a gente abre também para que a gente possa escutar as mulheres. Nós fazemos rodas de conversa onde as mulheres podem participar, né, para que a gente possa ouvi-las, né, que aí é outra realidade, são outras vivências, das quais a gente percebe que a gente precisa compreender, né, quais são essas realidades. E para os homens que estão nos escutando agora, talvez curioso, mas ainda um pouquinho hesitante, qual é a mensagem que você deixa aí para eles, convidando, falando sobre a importância do lugar de escuta? Olha, eu diria para os homens a mesma coisa que eu comecei falando: questionem-se, né? Eu acho que nós estamos num momento que nós precisamos questionar como é que está, né, o meu comportamento, como está, quais são as minhas atitudes diante do outro. Eu gosto de pensar nisso. Será que eu estou vivendo de maneira que eu estou oprimindo o outro porque eu sou sempre certo? Será que eu estou vivendo as minhas relações de maneira saudável? Eu consigo escutar meu companheiro, a minha companheira, as minhas companheiras de trabalho? Se tornar e perguntar se eu posso ser um aliado do movimento feminista, olhar para esse movimento e não entender que esse movimento quer acabar com os homens, como eu tenho ouvido muitas pessoas falarem, muitos homens que chegam falando: as mulheres querem acabar conosco. Eu acho que é olhar, né, para que a gente possa, talvez nessa frase que é tão utópica, a gente pensar em construir um mundo mais justo e mais igualitário.
pensando nas questões de cuidado, pensando nas questões de paternidade, paternagem, né, na divisão das tarefas domésticas. Então, acho que os homens que ainda não tenham tido a oportunidade de participar de um grupo reflexivo, eu convido para que procure, né? Seja aqui em Ribeirão Preto, no lugar de escuta ou outra região, procura, né? E questionem-se e abra para essa oportunidade, essa possibilidade de viver, né, de maneira mais livre, fora dos estereótipos, fora dessa bolha que são as masculinidades hegemônicas. Brilhante, brilhante, Fausto. E olha, e para quem não sabe, o Fausto ele tem um documentário feito aí em parceria com o Ministério da Cultura. Conta pra gente um pouco do documentário e onde dá para assistir. O documentário foi lançado ano passado, né, com a Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, e foi assim, um divisor de águas para a gente, porque até então não sabia se era possível um dia termos um documentário, né? Então teve uma receptividade muito boa. O documentário está disponível no YouTube, se chama Documentário Lugar de Escuta. Nós temos ali um pouco de como funciona o lugar de escuta, mas tem uma narrativa mais para as questões da paternidade, da paternagem, das relações entre pais e filhos, né? Eu conto um pouco da minha relação, como foi com meu pai, e mais 4 histórias que vão se relacionando, que são homens que participam do lugar de escuta. Então, acho que é um documentário emocionante, é um documentário que fala sobre essas questões da masculinidade, fala das questões raciais, e eu convido as pessoas a assistirem, né? Tem um carinho muito grande pelas pessoas que produziram e que participaram, e que é um filho do Lugar de Escuta, nosso documentário. Nós vamos deixar o link disponível aqui para que todos tenham acesso aí e possam também assistir, compartilhar, que é muito importante. Fausto, mais uma vez eu quero te agradecer pelo convite e dizer que o Fala SBCD é uma produção da equipe da SBCD que conta com convidados ilustres como você. Muito obrigada. Eu que agradeço, Bianca, Ricardo, a SBCD, é um prazer. Eu sempre gosto muito de falar sobre o lugar de escuta e essa oportunidade foi muito prazerosa. Espero que tenha ficado tudo bem. Foi ótimo, com certeza foi ótimo. E olha, eu vou dizer, eu assisti o documentário e é fantástico. Parabéns. Até mais, Fausto.